Seja muito bem-vindo ao nosso Primecast de hoje. E estamos com um convidado muito especial, Guilherme Camille. Ah não, Bia, deixa eu voltar. Ai. Seja muito bem-vindo ao nosso Primecast de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Primecast de hoje. E temos um convidado muito especial, Guilherme Tabile, um jovem empreendedor que eu conheço há muito tempo e é uma honra poder trazê-lo hoje para conversarmos sobre construções sustentáveis. É isso mesmo. Muito obrigado, Claudir, pelo convite. Para mim também é uma honra muito grande estar aqui falando um pouquinho sobre construções sustentáveis, que é o nosso negócio, e tirar as possíveis dúvidas que venham a surgir e explanar a todos o que nós estamos fazendo aqui no Lucas do Rio Verde e os rumos que a construção a seco está tomando no Brasil. Antes, Guilherme, de nós falarmos um pouco mais sobre isso, deixa eu falar. Cara, eu te conheço já fazem uns 4, 5 anos. E eu lembro o dia que você entrou em contato com a gente, que você queria fazer alguns orçamentos. E eu lembro quando nós estávamos conversando contigo, juntamente com a Patrícia. E quando nós saímos daquela sala, eu e a Patrícia falamos assim, esse cara é tão jovem, mas está na cara que ele tem um futuro brilhante. E não deu outra, né, Guilherme? Deus abriu aí caminhos, oportunidades para você, e você iniciou antes da Forte Steel. Você iniciou com a Mato Grosso. Isso, com a Mato Grosso. Nós abrimos a Mato Grosso no ano passado, né, 2022. E esse ano, 2023, abrimos a Forte Steel, que surgiu de uma deficiência, de uma necessidade que nós tínhamos na construção. Então, nós já fazíamos obras enquanto metalúrgica, então indústrias, galpões, e nos deparávamos com o problema da mão de obra em Lucas do Rio Verde, principalmente na área da construção civil. Então, eu tive que me reinventar e pesquisar alguma forma de atender meus clientes. Foi quando eu descobri o Steel Framing, né? Fui para o Rio de Janeiro, fiz o curso de formação e trouxe aqui para Lucas do Rio Verde essa novidade, entre aspas, né? Que no Brasil é uma novidade, mas é um sistema que já existe há mais de 50 anos, teve seu início, né? Teve início. E após a Segunda Guerra Mundial, que precisaram ser reconstruídas casas na Europa, na Ásia, né? E hoje os Estados Unidos utilizam fortemente, né? Então, mais de 85% dessas casas são feitas em steel frame. Guilherme, não quero te cortar, mas antes de tudo isso, você estudou Direito? Isso, Eu comecei trabalhando com 14 anos, né? Então fui menor aprendiz, né? E fui crescendo numa empresa de materiais de construção, né? Então ocupei alguns cargos e para mim foi uma escola. E em paralelo ao trabalho eu cursei Direito, né? Hoje eu sou advogado também, além de ter as duas empresas, e a gente está aí tentando conciliar tudo, né? Não é fácil, mas... Você vem de alguma família empreendedora, Guilherme? Ou você saiu da onde você estava e já empreendeu? Você teve alguma experiência familiar no ramo empreendedor? Como é que foi essa experiência? O meu pai, ele tem empresa, não é... Você já veio então de uma família. Isso. Teu pai... Meu pai tem uma empresa no ramo de madeiras, né? Não é aqui em Lucas, é em Nova Biratã, e a minha mãe é servidora pública. Então, são as referências. Mas querendo, então, foi uma referência boa para você iniciar um negócio. Sim, só que inicialmente era algo que eu não tinha pensado, né? Então, quando eu comecei o curso, a faculdade de Direito, meu sonho era ser juiz. Então, eu entrei na faculdade falando, eu vou ser juiz, né? E com o passar do tempo, conforme eu fui evoluindo a minha carreira profissional, eu percebi que empreender para mim estava no sangue, né? Eu acho que é meu propósito de vida, construir coisas e motivar pessoas. Deixa eu te fazer. Você se acha um homem acelerado? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Um nível de 1 a 10. 9,5. 9,5? Eu diria que é um 9,5 para não chegar a 10, né, Guilherme? É isso aí. Quando você iniciou o teu
Porque você trabalhou muitos anos numa empresa na área de construção, né? Isso. Materiais de construção. Isso. E quando você saiu de lá, quanto tempo você ficou lá e como foi essa transição? Você tinha uma função e de repente você vem para o ramo empreendedor. Como foi essa experiência? É uma coisa assim muito muito louca, digamos assim. Eu saí, eu trabalhei 8 anos e meio na Paraná, materiais de construção. Vou falar o nome da empresa aqui. Estávamos, olha aí, Paraná. Paraná fazendo marketing. Vale um merchan aí para vocês hoje. Então, tá? Eu trabalhei 8 anos e meio na Paraná. Comecei com 14 anos e trabalhei lá até os 21 anos. Então, foram aproximadamente 8 anos e meio. E eu saí porque eu iria advogar e ia trabalhar com meu pai. Então, eu ia ajudar ele na empresa transportadora que estava sendo aberta naquela época. E do prazo do dia 15 de dezembro de 2021, que eu saí da Paraná, eu iniciei, comprei a Mato Grosso Metalúrgica, iniciei lá no dia 10 de janeiro. Você já comprou uma empresa que existia e você só assumiu a administração dela. Isso, era só tornearia, né, chamava-se PIR, algo, agora não estou me lembrando. Daí nós era só tornearia, transformamos em metalúrgica e agora começamos aumentando o leque de serviços e agora estamos com a Forte Steel também. Uau! Guilherme, eu fiquei encantado um dia que você chegou aqui e falou que além da Mato Grosso você estava indo para... Qual foi a cidade que você foi fazer o treinamento? Saquarema. Saquarema. Isso. E aí você falou das praias e do surf. Mas você não foi lá para surfar, né? Não. Fomos lá para trabalhar bastante. Foram alguns dias de imersão, né? Então conhecimentos práticos e teóricos. Então eu nunca trabalhei na parte operacional, sempre na parte administrativa e até então advogado. Fui fazer o curso e aprendi. Então, que eu pensei comigo, se eu aprendi, né, qualquer pessoa vai entender, vai aprender como é que funciona o sistema. Você foi, quando você iniciou esse treinamento, você iniciou já na prática? Isso, era um treinamento prático e teórico, né? Então, estudávamos de manhã sobre a teoria, como é que funcionava, as estruturas, tipos de materiais, qualidades, orçamento. E à tarde a gente montou uma casa de 97 metros quadrados em 3 dias nesse treinamento, né? Lá com a dama do gesso, a Helena. Manda um salve para ela, depois a gente corta e manda para ela. Oi, Helena, tudo bom? Obrigadão, valeu pelo conhecimento. Estamos aqui gravando o podcast. Acabei de falar de ti. Valeu, beijão. Cara, eu acho que assim, Guilherme, eu me recordo quando você comentou que você estava indo viajar para fazer esse treinamento. E quando você falou sobre o que estava a fim de trazer para Lucas do Rio Verde, nós conversamos, inclusive, na época, que ia ser uma tendência, uma novidade muito grande para a nossa cidade, né? E como você está sentindo hoje o mercado em si, com toda essa inovação, essa sustentabilidade, como as empresas em Lucas têm visualizado tudo isso? Sim. Logo que nós iniciamos nossas operações em março desse ano, começamos conversando com pessoas, apresentando a ideia, né? Então, vai funcionar assim, vai funcionar assado. Porém, as pessoas não entrava, né, digamos assim, na cabeça. Mas como assim? Como é que é? Queria ver, pegar, sentir, né, o material, e isso a gente não tinha para fornecer. E nós fomos fomentando a ideia. Então, conversávamos com as pessoas, e elas, eu nunca ouvi falar, né? E agora parece que a todo momento alguém comenta sobre o assunto, aparece nas redes sociais. É que, na verdade, eles não estavam entendendo a pegada do negócio. E daí nós sentimos uma dificuldade, claro, no começo, né? Algo novo, então você vai contra 500 anos de construção à la português, né? Que é do tijolo e do cimento. Aí você chega para a pessoa e você fala, vou construir a casa de aço e ela vai ser feita de gesso na parte interna e um gesso especial na parte externa. Mas não derrete? Mas é seguro? Não, na minha casa não. As paredes vai fazer toque-toque,
Daí eu pergunto, né? Quantas vezes por dia tu fica batendo nas paredes da tua casa, né? Então, mas é algo, acho que já tá sendo superado, né? Então as pessoas já estão vendo a confiabilidade no sistema e tanto é tão confiável que nós estamos fazendo a primeira agência cooperativa do Sicredi aqui no Mato Grosso em Light Steel Frame, né? Então, o primeiro banco sustentável para demonstrar justamente a segurança do nosso sistema, daquilo que a gente vem entregando. Vem cá, Guilherme, você comentou que vocês vão construir o primeiro banco sustentável do Mato Grosso. Isso. É isso? Na verdade, eu corrigi. Me corrija. Não é um banco, é uma cooperativa. É uma cooperativa. Isso. Uma cooperativa. Guilherme, vem cá. Me conta como quando a gente fala em construção, construções inteligentes, essa questão toda de uma construção sustentável, a gente sabe que ela tem um diferencial, uma estrutura diferente do convencional. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Guilherme, para mim construir algo nesse porte, eu preciso de um arquiteto, um engenheiro, a função deles para compor o projeto é diferente ou continua a ser a mesma ideia? Isso. O processo basicamente é o mesmo, né? Nós precisamos dos profissionais envolvidos. Então, toda vez que uma pessoa idealiza uma casa, um prédio, algo que ela queira construir, ela procura um arquiteto ou um engenheiro para desenhar essa edificação. E, normalmente, ela já prevê uma construção em alvenaria. Então, ela faz o projeto dela e 99% dos projetos arquitetônicos são executáveis em steel framing. Então, nós aproveitamos os projetos elétricos, hidráulicos, arquitetônicos, né, e demais complementares e excluímos apenas o projeto estrutural, porque nós temos que fazer um novo projeto estrutural em steel framing, que é onde vai ser modelado todas as características arquitetônicas dessa casa. Cara, agora eu te faço uma outra pergunta. E onde entra a sustentabilidade e a eficiência energética de tudo isso? A questão da sustentabilidade... Vem cá, respira fundo. Tu tá muito concentrado na técnica. Vai lá, Guilherme, vai lá, conta para nós. Onde entra a sustentabilidade e a eficiência energética de tudo isso? A questão da sustentabilidade numa construção de steel framing se dá pelo fato de uma construção em steel framing emitir 50% menos dióxido de carbono na atmosfera. 50%? Isso, 50% menos dióxido de carbono, que é o gás do efeito estufa. Então, isso possibilitaria nós até monetizar esse crédito de carbono e vender. Vou construir steel framing. Vai gerar quanto de carbono evitado. Então, esse carbono você consegue vender, comercializar, além de outras vantagens que o sistema proporciona. Além disso, nós utilizamos apenas 1% da água, se comparado à alvenaria, e nós reduzimos 97% dos resíduos, né, dos restos de materiais de construção. Cara, tu sabe que é isso que eu sinto que as pessoas precisam conhecer esse sistema, porque quando você fala em reduzir 90%, é um número muito grande. É um número muito grande, a começar pelo fato de quando nós fazemos uma laje, nós não utilizamos escora, nem metálica e nem de madeira. Então, o uso de madeira numa construção de steel framing se limita apenas à construção do radier, que é o quadrado onde vai ser feita a edificação. Nada mais que contribuir com o meio ambiente. Isso aí. E ainda nós temos a opção de utilizar o aço no lugar da madeira para fazer as bases, né? Então, a questão sustentável. Desses materiais, dos 3% que sobram, 70% deles são recicláveis. Então, nós emitimos 97% menos, então ainda sobram uns 3% de desperdício. Dos 3%, 70% ainda pode ser reciclado, que é gesso, plástico e outros materiais. O que não é, digamos assim, recicláveis é piso, né? Que é traz uma economia para o bolso e para o ecossistema de uma forma... assombrosa, né? Então, estamos falando aqui uma economia grande, porque as empresas, a prefeitura, precisam pagar
para descartar esses materiais. Então, né, nos aterros sanitários é cobrado por tonelada, por carga, agora não sei bem direito, mas eu sei que há um valor que precisa ser pago para que esses materiais sejam descartados. Então você já compra o material, você desperdiça ele e ainda tem que pagar para dar a destinação desse material que vai para o meio ambiente, não tem jeito. Então, se torna sustentável quando você previsiona bem os materiais e evita, na origem, que esses materiais sejam desperdiçados. Uau! Com relação... falta ainda falar sobre eficiência, né? Eficiência energética. Isso. Então vamos falar sobre eficiência energética. É um Red Bull? Podemos levar o lado energética como Red Bull? Não dá asas. Não dá asas. Não vai dar asas. Não, a questão da eficiência energética, e a gente fala assim, é eficiente energeticamente? Uau, beleza. Mas ela é muito mais do que um conforto para as pessoas. Por quê? Aquele sol que bate naquela parede a tarde inteira, a manhã inteira, que esquenta aquela parede, o concreto ele tem um carregamento de calor. Então, esse calor vai para dentro das casas. Então, às vezes, você vai lá no quarto, sala, a parede está quente, né? Então, o ar-condicionado é ligado, que é muito quente, fica ligado até ele resfriar esse ambiente, ele gasta muita energia. Nas nossas paredes, não, porque o sol que bate ele não penetra para dentro dessa edificação, porque tem uma lã de vidro que vai fazer esse isolamento térmico e acústico. Então as pessoas vão ter um ambiente sempre fresco. Se está quente, está fresco. Se está frio, está fresco. Além do isolamento acústico, né? 30% superior à alvenaria. E os desafios, tá? Te faço uma pergunta. Quais os desafios e as limitações de tudo isso? A gente sabe que precisa montar equipe, delegar, construir, fazer acontecer. E o que você encontra hoje de desafios e limitações? O desafio é encontrar pessoas engajadas que queiram aprender o sistema. Então, encontrar essas pessoas numa cidade que tem um índice de desemprego menor do que 3%, né, e vagas de emprego sendo ofertadas a todo momento. Não, calma. Repete, por favor, em voz alta, em tom alto. O que nós temos na nossa cidade, na nossa região? É uma cidade que tem um índice de desemprego menor do que 3%. Né? Então, vagas de emprego são ofertadas a todo momento. Estou em alguns grupos de emprego que nós divulgamos as vagas e todo momento, precisamos de gente. Então, se você que está nos ouvindo agora e é de fora, venha para Lucas do Rio Verde. Precisamos muito de mão de obra. E não é só braçal, administrativo. Deixa eu te falar, também. O nosso Primecast, ele não é somente Lucas do Rio Verde, não, tá? Nós estamos aí com um número de seguidores muito grande a nível nacional. Olha só. Então, reforçando o convite, você que está aí passando por dificuldades, precisando de um emprego em outras regiões, venha para Lucas do Rio Verde, que aqui emprego não falta. É que, na verdade, o que nós vivemos hoje aqui é o que a gente fala com muitos empresários. Nós estamos numa cidade de oportunidades, nós estamos numa cidade onde existe o trabalho, existe a necessidade de pessoas, o desenvolvimento da cidade é muito rápido, está crescendo constantemente. Então a gente sente que há uma necessidade muito grande de mão de obra em Lucas do Rio Verde. Então, aí eu te falo que antes de vir para cá, há 7 a 8 anos atrás, eu estava vindo para cá para visitar um amigo meu. E a imagem que eu tinha de Lucas do Rio Verde era que era uma cidade localizada no Mato Grosso, no meio do mato, e onde a gente só estava visualizando cobras e lagartos, sem esquecer das onças pintadas. Então era essa a imagem que eu tinha do nosso estado, tu me entende, Guilherme? E eu vejo que essa história se repete em muitas mentalidades ainda que não conhecem o nosso estado. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê o que aqui? Uma riqueza muito grande. Sim. Uma riqueza de um estado que produz não somente para a nossa nação, né? Para outros lugares. Eu vi um dado que nós produzimos cerca de 1% do PIB do Brasil. Nosso produto interno bruto é algo
gigantesco, né? Se dá em relação a toda a cadeia produtiva, né? É que você é bom de matemática e lembrar de números, né? As agroindústrias, né, que nós temos aqui em Lucas do Rio Verde, e uma previsão de expansão gigantesca com a vinda dessa ferrovia, né, aeroporto de carga e tudo mais. Mas com relação à mão de obra, por mais que nós tenhamos um déficit, nós estamos conseguindo encontrar, né, pessoas, muitas vezes sem experiência, mas nós damos o treinamento devido para essas pessoas, jovens que nunca trabalharam no segmento, mulheres. Então, é uma construção muito leve, muito fácil de ser executado. Então, você de casa está nos ouvindo, que queira trabalhar com a gente, já manda o currículo que nós vamos conversar. Mas é algo assim que está crescendo bastante, e a gente, graças a Deus, estamos com a agenda fechada até o final do ano e orçando obras para serem executadas a partir de janeiro. E como é que está? Deixa eu te perguntar, se alguém quiser já se preparar para o ano que vem, aí é possível o ano que vem? Sim, é possível. O que aconteceu, Claudio? Nós começamos em março e no último mês... teve uma explosão. Uma explosão. Então, nós só fechamos contratos no último mês, né? E fecharam todos juntos, as obras são 4 obras, todas estão iniciando nesse momento, e todas precisam ser entregues até o final do ano. Então, até você treinar pessoas, desenvolver o pessoal, nós precisamos, né, como é que eu posso dizer? Se acalmar um pouquinho, falar assim, pessoal, vamos se estruturar melhor, porque o que a gente não pode fazer é deixar de não atender no prazo, né? Não atender as pessoas nos prazos que a gente passa, que você pode ver que é bem curto, né? Então, estamos nos organizando para que ano que vem nós tenhamos uma equipe maior, com mais profissionais, e a gente possa ter 10, 15 obras ocorrendo simultaneamente. Guilherme, hoje quando eu olho para você, eu vejo assim uma alegria nos olhos. Essa alegria que vem preencher os teus olhos é a Forte Steel. É a Forte Steel, eu vejo que... O que ela representa para você hoje? Para mim, representa o novo. Porque eu sempre fui daquelas pessoas que é sempre reinventar a roda. Então, eu não me conformo das coisas como elas são. E eu sempre, vamos fazer diferente, vamos fazer direito. Não, mas sempre foi assim, né? E agora eu estou conseguindo provar que nem sempre precisa ser feito da mesma forma, né? E o novo, ele está vindo aí, cada vez mudando mais rápido, evoluindo, com mais velocidade. E precisamos estar sempre atento ao mercado, às novas tecnologias, para a gente não ficar para trás. Ele jamais vai ficar, né? A gente tem que acompanhar. Cara, tu sabe que assim, quando a gente fala em sustentabilidade, inovação, sempre fica uma questão. A gente fala inovação e tecnologia. Por um tempo, as pessoas entendiam que inovação e tecnologia se falava tudo que a gente carrega na palma da mão hoje, mas na verdade não é. Quando a gente fala em inovação e tecnologia hoje, é o que as empresas vivem, né? Hoje, ver chegar no Brasil o sistema de construção, o Light Steel Frame, cara, é algo que eu ouvia falar há muitos anos atrás, mas não tinha. E hoje a gente vê aí já grandes capitais trabalhando com construções nesse formato, né, Guilherme? E te faço uma pergunta. Quando eu quero sair de uma construção pequena, qual é o tamanho máximo que eu consigo chegar com o Light Steel Frame? 1 andar, 2 andar, 3 andar, 4 andar, 10 andar? Ou eu estou viajando na maionese? Não, pode falar se eu estou viajando. Não está viajando, mas são, acredito que 6 andares, né? Vai depender do projeto arquitetônico. Quem vai definir a altura da quantidade de pavimentos é o estilo da construção, né? O tamanho dela, e o engenheiro calculista. O cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom, né? E é ele que vai nos falar assim, vai devagar, não. 7 não dá, 6... É um desafio para os engenheiros, né, cara? Mas eles estudaram para isso, né? Eles são... Eles sabem a durabilidade de tudo isso? Então,
o aço, nós construímos com aço, certo? E esse aço é um aço normatizado, então já existe norma no Brasil que regulamenta toda a construção em steel framing. E esse aço ele tem um escoamento, né, uma resistência mecânica, que é o que eles utilizam para fazer esses cálculos estruturais, né, que colocam sobrecarga e fatores de segurança, então não cai, né? Todos os nossos projetos nós já entregamos com uma resistência ao vento de 150 km por hora. Então, não vai ver uma casa de steel frame voar, um telhado voar, né? Pode ver a alvenaria, feita na madeirazinha, né? Aqui dando uma cutucada. Mas os nossos... É uma de leve. Agora, desculpa falar, mas agora eu vi um garfinho aí. Não. É algo que vem para somar, né? O steel frame, ele não trabalha sozinho. O steel frame ele pode ser agregado em todo o formato construtivo. Então, tu pode fazer uma casa toda em alvenaria e chegar na parte da fachada e falar assim, nossa, essa fachada aqui na alvenaria vai custar 500 mil. Às vezes, com 200 você faz no steel frame, só a parte de fachada. E ninguém nota a diferença. Então, você economiza do bolso, fica bonito sua obra e as duas casam, combinam, né? Eu queria te fazer um desafio. Você podia pegar o nosso projeto... Deixa eu falar para minha arquiteta lá, Carol. Carol, nós podíamos fazer um desafio com o Guilherme, tá? Pegar o nosso projeto e fazer ele em 45 dias. Por que eu falei isso? É possível construir uma casa em 45 dias? É possível construir uma casa em 25 dias. Uau! E é o que nós estamos fazendo. Quantos metros quadrados? 52 metros quadrados. Nós fechamos 3 casas aqui com a Novo Tempo, Empreendimentos Imobiliários, que foi uma empresa que acreditou no sistema, né? Foi a primeira empresa que realmente falou assim, não, vamos fechar, vamos bater o martelo e vamos virar essa chave em Lucas do Rio Verde. Então nós estamos organizando toda a papelada, o material já chegou, e nós vamos construir essa casa em 25 dias. Fundação, estrutura, pintada com piso, todo prontinho. Em 25 dias, cada casinha, no caso. Uau. E o sistema dessas casas, elas são... Desculpa, Guilherme, o sistema não. Os acabamentos de casas nesse formato. Se eu quero colocar um porcelanato, eu posso colocar uma madeira, eu posso trabalhar com vários formatos de acabamento? Essa é uma pergunta que o pessoal normalmente nos faz. Material todo vem de fora, tem que comprar da indústria, tudo de indústria. Não. O material do steel frame que vem de indústria é as placas de gesso e o aço, né? Então, piso, tinta, louças, metais, elétrica, hidráulica, telha, é tudo da material de construção, né? Então, você pode utilizar qualquer telha, a telha que você quiser utilizar na sua casa de steel frame, você vai utilizar. Quer texturar? Textura. Quer acabamento com massa? Dá acabamento. Então, quero revestir minha fachada? Pode revestir. Então, tudo é possível com o steel frame. É possível acabar com as fábricas de tijolos ou não? Olha, cada vez mais vai ficar uma situação um pouco mais complicada para elas, principalmente voltando à questão da sustentabilidade, porque é uma extração de recursos naturais, que cada vez mais escassos, né? Então, é por isso que a gente precisa se preocupar com outros formatos de construção e não depender apenas de um formato construtivo. Só que o bloco já está vindo aí, né? O bloco de concreto já está no mercado, já estamos construindo em blocos. E aquelas áreas que ficam, digamos, afundadas na terra, então um estacionamento subsolo, não é possível fazer em steel frame, entendeu? Então, o concreto ele vai sempre existir numa construção de steel frame, né? Então... Guilherme, não podemos falar tão mal assim. Cara, você tem algum problema citar a tua idade aqui ou não? De forma alguma. Qual a tua idade? 24 anos. 24 anos. Hoje você voltaria atrás e desistiria de ser empreendedor? Não. Hoje é o que eu sou, é o que eu amo fazer. É isso. Eu construir, ver algo pronto, passar na frente e ver que aquilo lá vai durar 50, 100 anos, né? Isso aí para mim é uma realização muito, muito grande. Então, eu passo na frente de
daquelas construções históricas, né? E eu penso assim, cara, imagina a pessoa que construiu isso aqui, o orgulho que ela não sentia, né? E sem falar que quando nós somos empreendedores, empresários, a gente consegue promover uma mudança na vida das pessoas muito grande. Então, você contrata boas pessoas, você treina essas pessoas, você vê elas crescerem, você remunera esses profissionais melhor do que o mercado, né? E está sempre querendo que melhore de vida, assim como você. Então eu falo assim, quem está junto, cresce junto, né? Então eu falo para os meus colaboradores, né? Nós estamos começando agora, mas que nós vamos crescer e quem estiver do lado, né, vai tomar água limpa junto. Então a gente pode chamar você de fora da caixa. Eu acredito que a desigualdade no Brasil é algo que precisa ser combatida e nós não podemos depender do governo para que se faça. Então, o empresário ele tem um papel fundamental nessa responsabilidade social, que é empregar as pessoas, pagar um justo salário, contratar mulheres e não fazer distinção porque a mulher vai ganhar menos, ou porque é o jovem não tem uma família, então ele não precisa ganhar tanto quanto o outro que tem uma família e exerce a mesma profissão. Então, tudo isso faz parte, né? É uma sociedade e nós precisamos nos ajudar, né? Somos todos irmãos aos olhos de Deus. Agora, eu vou te falar um negócio. O Guilherme que conversava há 6 meses atrás e o Guilherme que fala hoje. Eu sei o que aconteceu. Vamos fazer um merchan. Vamos fazer um merchan. Vamos fazer. Eu só não lembro o nome dela. Magda. Magda, você sabe, né? A gente já conversou várias vezes. Cara, fez a diferença Vox to You na sua vida? Muita diferença. Na oratória, né? Então, em paralelo a... Eu estou fugindo um pouquinho do assunto só pra gente claro, aqui. Claro. Eu sempre fui assim, eu sempre busquei melhorar. Então, eu sempre falei muito. Fui uma pessoa que eu gosto de falar. Só que eu achava que eu falava bem, né? Então, eu percebi quando você me convidou para dar a palestra lá no evento do Prime. O On Prime esse ano tem uma surpresa nele aí. No evento On Prime, o Claudio me convidou, falou assim, Guilherme, vou te convidar lá para fazer uma palestra de acho que 45 minutos, para você falar, contar um pouco da sua vida, da sua trajetória como empreendedor, que não sei o quê. Beleza. Galera, tava tudo na minha cabeça. Mas quando eu cheguei... Tava na cabeça. Tava na cabeça. Mas não na ponta da língua. Não foi pela ponta da língua. Acho que eu fiz o cronograma estava atrasado. Acho que já estava atrasado em 1 hora. E minha palestra era 45 minutos. Durou 5, 10 minutos. E eu fiquei com uma vergonha. Eu tenho ela gravada. Eu posso. Deus que me livre. Eu fiquei com uma vergonha tão grande que eu falei assim, Claudir, ano que vem você me convida, que eu vou estar muito melhor. Vou procurar um curso de oratória. Foi aí que eu conheci a Vox. Outra semana eu já fechei a matrícula com a Vox. Entrei na fila de espera para aguardar abrir turma, né? E hoje eu vejo a nítida transformação na minha oratória, né? Na minha comunicação. Então, você que é empresário, né? E eu que estou indo contra tudo, né? Então, contra a construção que já está consolidada no mercado. Então, eu preciso ter uma oratória boa para apresentar o meu produto, para vender o meu serviço e convencer as pessoas. Você sabe que quando nós conversamos ano passado para você compartilhar o teu conhecimento no evento, eu me recordo, Guilherme, que você ficou um pouco tenso, mas você queria assumir aquele desafio, porque você sabia que era importante para você. Eu só não lembro se naquela época você já tinha iniciado a tua formação na área de oratória. Não. Você não tinha iniciado naquela época? Foi após a vergonha que eu passei que eu procurei a oratória para melhorar. Só dando uma palhinha aqui para o pessoal, esse ano o On Prime ele vai ser totalmente diferente. A próxima edição, na verdade, sim, a próxima edição do On Prime ele vai ser com convite para pessoas com um propósito diferenciado. Olha só. Porque o On Prime 2022 ele foi algo bacana que aconteceu
E depois de 2022, teve uma mudança, eu diria assim, uma mudança espiritual de Deus muito grande em relação do On Prime. E a gente está levando ele numa direção em que eu diria que Deus tem colocado no nosso coração, com um propósito totalmente o oposto do que ele veio sendo trabalhado. Então, por isso que a próxima edição do On Prime, ela vai ser uma edição muito diferenciada. Não com com um público muito grande, mas com um público selecionado. Essa próxima edição vai ser um público selecionado para eles entenderem o propósito que realmente é o On Prime, o novo On Prime. E eu sempre digo o seguinte, quando surgiu o On Prime no meu coração e no coração da Patrícia, nós tínhamos uma visão. E aí a gente percebe que a gente vai caminhando. E isso nada mais é que a vida do empreendedor, né, Guilherme? Você entra numa visão, num propósito, e você vai ver que você vai seguindo um caminho que muitas vezes você precisa se reinventar. E eu diria que esse novo projeto do On Prime, ele vai ser assim muito mais transformador. As próximas edições dele, ele vem para transformar vidas. Olha só. Transformar vidas e transformar pessoas. Estou ansioso já. Espero receber o convite de pessoas selecionadas para participar do evento. É que, na verdade, nós vamos convidar pessoas específicas para que pessoas que realmente entendam o propósito dele. São pessoas que entendem que ele vai para impactar e transformar. Então, esse é o novo propósito do On Prime. Show de bola. Não vou te confirmar aqui, porque, né? Mas fica tranquilo, vai participar aí. Guilherme, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje e sou muito grato a Deus pela sua vida. Acho que Deus colocou um jovem guerreiro na minha jornada. E a gente se conhece e trabalha junto há mais de 2, 3 anos. E eu fico feliz em conhecer você, Guilherme. Eu acho que você chegou na Prime e você fez fez uma mistura aí de Guilherme com a equipe, né? Fez a galera entender quem era o Guilherme acelerado, chegou trazendo algumas coisas que gostaria de ser implantadas e a gente fica muito feliz por isso, sabe, Guilherme? E eu aprendi que com pessoas doidas e loucas como você, se você me permite falar assim, sim. Eu acho que a gente tem liberdade, porque nós somos assim, né? Muitas vezes a gente conversa e a gente tem essa liberdade. É que a gente aprende, que a gente evolui. Porque a gente não está aqui para guardar dorzinhas por ter chamado de louco ou disso ou daquilo. Mas a gente fala de louco por quê? Porque são pessoas que encaram a realidade da vida para trazer o diferente para a nossa população. Nós sempre conversamos, né? E eu falo assim, Claudir, para o pessoal dar uma ambientada no pessoal. Comigo é sem curva. Se eu precisar falar alguma coisa para ti, eu vou falar. E tu fala pra mim também. E não vamos com mimizinho, não. É que na verdade tu fala, eu rebato, tu fala, eu rebate, a gente resolve e acabou. A gente não tem a bolinha de cristal, né? Essa semana passada eu tava em Cuiabá e eu mandei mensagem pro Claudir. Claudir, isso e aquilo e não sei o que, e tá. Aí o Claudir falou assim, tá, Guilherme, mas você falou que você queria assim assado? Você acha que eu tenho uma bola de cristal? Eu falei assim, puta que pariu. Corta isso. Depois a gente coloca um pi. Eu falei assim, pois é, não tenho, acho. Né? Não tinha como ele saber que eu queria tal coisa. Aí a gente sempre se resolve, né? Conversa e isso, aquilo. Mas no fundo é uma amizade já de bastante tempo, né? Uma sinceridade, uma franqueza. E eu agradeço as palavras, agradeço o convite para estar aqui falando e compartilhando um pouquinho da minha história e do que nós estamos fazendo aqui por Lucas do Rio Verde. Guilherme, satisfação. E hoje nós não tivemos a presença da minha costela. Para quem não sabe, costela por quê? Né? A mulher ela foi tirada de uma costela de Adão, né? Então eu digo assim que eu tenho uma costela. Hoje eu tenho até uma música para cantar para ela. Quem não tem colírio, lá vem. Usa óculos escuros. Ela tá lá em casa de óculos escuros hoje. Valeu, mozão. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando
Guilherme, satisfação mais uma vez de ter você hoje no nosso Primecast e que a gente possa bater mais papos. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, muito obrigado. Até mais. E não esqueça de seguir o nosso canal, nosso Primecast, no YouTube e as nossas redes sociais, Estratégias Primes. Valeu e até a próxima.